Pronto, começamos então a gravação. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre os preparativos especiais que nós precisamos realizar quando nós vamos para a nossa primeira ida ao templo. Como eu falei na aula passada, esse curso, né, ele é um curso que foi inicialmente preparado para pessoas que vão pela primeira vez no templo, para que elas não façam uma visita muito crua, né, não cheguem lá assim, sem saber o que que elas estão fazendo lá, sem saber o que está acontecendo de verdade, né, visto que a gente não fala muito sobre o templo fora do templo, né. Mas esse curso ele é um curso que deve ser abordado de forma a que pessoas que também frequentem o templo possam se reciclar através dele, né, através desse curso. Portanto, é sugerido que esse curso seja feito pelos membros uma vez por ano. Então, uma vez por ano, nós precisamos sentar, né, e estudar sempre recebendo revelação. Então, essa revelação, ela vem também a respeito do trabalho do templo. E quem frequenta o templo já sabe disso, né? Que nada é engessado, né? Tudo vai mudando e vai se aprimorando com o passar do tempo. Claro que os convênios e as ordenanças não mudam, mas a forma como ela é administrada, sim. Então, nós precisamos ir nos reciclar. Quem já vai ao templo, já frequenta o templo e mora perto do templo, é tranquilo, consegue ir mais frequentemente do que quando mora longe do templo, né? Por exemplo, eu sempre frequentei o templo, só que eu toda a vida morei longe do templo, então eu frequentava ele de 3 em 3 meses. Eu ia, então, através das caravanas da minha estaca, e de 3 em 3 meses nós estávamos lá. Agora eu moro próximo ao templo, aí eu posso frequentá-lo toda semana. Então, é uma grande diferença de uma pessoa. E eu não achava isso, agora eu entendo que existe uma grande diferença para aquela pessoa que frequenta de 3 em 3 meses, ou uma vez por ano, e aquela que frequenta toda semana, tá? Existe uma grande diferença. Mas mesmo aquela que frequenta toda semana precisa fazer a reciclagem do curso de preparação para o tempo, tá bom? Então, isso que eu vou falar hoje são preparativos especiais para a primeira ida ao templo, mas serve para todos nós, tá bom? E sempre que vocês tiverem comentários ou dúvidas, por favor, falem para a gente poder participar todo mundo, tá bom? Deixa só eu abrir aqui. Então, vocês estão vendo aí a minha apresentação, né? Sim. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre. A gente falou muito em cima. Peraí, deixa eu ver se está certo aqui. Tá. A gente falou muito em cima sobre isso, tá? E eu queria falar de novo hoje, para não deixar passar em branco. Então, olha só. Eu falei lá no finalzinho da última aula que na investidura os membros são convidados a fazer alguns convênios sagrados, tá? Esses convênios sagrados, eles não eram divulgados. Então, quem ia para o templo, mesmo fazendo o curso de preparação para o templo, não tinha conhecimento de quais convênios sagrados realizava até ir ao templo e fazer esses convênios, tá? Hoje nós temos lá no Manual Geral de Instruções, que está disponível no aplicativo Biblioteca do Evangelho, ele está disponível lá no capítulo de convênios e investiduras do templo. Então, eu transcrevi exatamente o que está no manual, eu trouxe para cá para a gente poder falar um pouco sobre isso. Então, primeira coisa, né? Viver a lei da obediência e se esforçar para guardar os mandamentos do Pai Celestial. Então, essa primeira lei é a que nós prometemos que vamos viver quando nós, então, realizamos os convênios do templo.
Acho que chegou. Peraí, tem uma pessoa pedindo autorização aqui. Alguém quer participar dessa chamada? Sumiu. É, então, quando nós realizamos o primeiro convênio que a gente vai realizar dentro da investidura, né, vai ser a lei da obediência. Então, nós prometemos que nós vamos viver a lei da obediência da forma como ela está descrita nas Escrituras. E o melhor é que nós vamos prometer a nos esforçar para guardar os mandamentos do Pai Celestial. E eu acho isso super interessante porque a lei da obediência, ela é uma lei quase que cega. Ela é uma lei cega, na verdade, que nós vivemos pela fé. E é a mesma situação que ocorreu com Adão quando ele estava oferecendo o sacrifício a primeira vez que ele construiu um altar e estava oferecendo sacrifícios, né, ao Senhor, que o anjo perguntou o que ele estava fazendo e ele disse que não sabia, a não ser que o que ele sabia era que aquilo que ele estava fazendo tinha sido a mando do Senhor. Então, ele não. E esse é o maior exemplo que nós temos do tipo de obediência que o Senhor deseja de nós. Ela é uma obediência totalmente na base da confiança. Na maioria das vezes, nós vivemos mandamentos e leis que nós não compreendemos. E claro que você viver algo que você compreende é muito melhor e faz muito sentido na nossa cabeça do que viver algo que nós não compreendemos. Mas também nós já falamos aqui nesse curso que nós ainda estamos num nível, né, de entendimento muito baixo, perto do nosso potencial divino. Não é tudo que a gente compreende. E muitas vezes o Senhor vai nos pedir para viver determinada lei ou oferecer determinado sacrifício individual que nós não entendemos porque o Senhor está nos pedindo aquilo. Mas nós não temos escolha, porque depois que nós fomos lavados e ungidos dentro do templo, nós estamos, a partir daquele momento, consagrados a Ele. Ou seja, tudo que nós vamos pensar, fazer, falar, tudo deve ser voltado a Deus, porque quando eu passo pelo templo, eu me consagro 100% a Deus. Então, tudo que ele me pede, eu preciso fazer. Por isso que o primeiro convênio que eu vou fazer, então, vai ser a lei da obediência. Eu vou, então, obedecer todas as leis e mandamentos de Deus, que vai fazer com que vai me ajudar, né, a voltar a viver para Ele por toda a eternidade. E que vai me ajudar também a desenvolver os atributos que eu preciso desenvolver para morar com Ele para toda a eternidade. Ele não quer que eu chegue nessa vida de qualquer forma, dessa vida, né, de qualquer forma. Ele quer que eu chegue igual a Jesus Cristo. E como é que eu vou fazer isso? Nessa vida mortal, desenvolver os atributos de Cristo. E eu vou fazer isso somente se eu estiver preparada para obedecer à lei, tá? Então, é por isso que é o primeiro convênio que eu vou fazer. A lei, viver a lei da obediência, tá? Então, olha que vasta que vasto que é essa lei, esse primeiro convênio que nós realizamos com o Senhor, né? Porque viver a lei da obediência, ponto. Se esforçar para guardar os mandamentos, ponto. Não tem justificativa, não tem exceções, não tem um porém, tem nada. É o convênio que eu fiz com Deus e eu preciso, então, a partir daquele momento, eu estou vivendo sob aquele convênio. Não significa que quando eu me batizei, eu não fiz esse convênio, né? Tipo, é lógico que se eu me batizei, eu não faço esse convênio no batismo, mas eu aprendo, né, a viver a lei da obediência, eu aprendo a viver desde o dia que eu me batizo.
né? Então, a gente aprende a confiar nos nossos líderes, a apoiar os nossos líderes. Nós, lá na congregação, quando tem um chamado, né, que o bispo faz um chamado, ou algum membro da presidência da estaca faz um chamado, ele pede que a gente levante a mão para apoiar essa pessoa que foi chamada, né? Então, independente do que eu ache daquela pessoa, eu levantando a mão, eu estou, então, apoiando ela naquele chamado. Isso significa que eu sei que ela foi chamada por Deus para estar naquele chamado naquele momento. Que não. Está lá porque Deus quis com Deus no dia do batismo, que é de carregar os fardos uns dos outros. E o fardo do líder, daquele que tem um chamado na igreja, daquele que tem uma responsabilidade, ele é muito maior por ele ter esse fardo extra aí, né? De além de ter que viver a sua vida, trabalhar, cuidar da família, etc., ele ainda tem uma responsabilidade adicional aí sobre as ovelhas do Senhor. Então, eu estou quando do dia do meu batismo até o dia que eu vou para o templo, né? Até o dia que eu recebo a minha recomendação para fazer os meus convênios com Deus no templo, eu me preparo para viver essa primeira lei, que é a lei da obediência. A partir daí, então, eu já tenho que estar vivendo o apoio aos líderes, entender que essa igreja é uma igreja de revelação, que ela é dinâmica, que ela não é engessada, e que eu preciso obedecer todos os mandamentos e todas as leis que são canonizadas pela primeira presidência da igreja. Então, se a primeira presidência da igreja falou que eu devo viver desse jeito, então eu devo viver, porque foi o que eu prometi, né, para o Senhor que eu iria fazer, ok? O segundo convênio é obedecer à lei de sacrifício, que significa fazer sacrifícios para apoiar a obra do Senhor e se arrepender com um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, nós já vimos, né, que antigamente o sacrifício que era solicitado era sempre, né, lembrando que tudo na lei do Evangelho é sempre em lembrança do sacrifício expiatório, tá? Então, a lei do sacrifício também é a semelhança do sacrifício expiatório, né? Então, Jesus Cristo se sacrificou por todos nós e ele pede que nós também realizemos sacrifícios durante toda a nossa vida, mas para que ele quer esse sacrifício? Em prol da edificação do reino de Deus na terra. Esse é o objetivo que ele tem em mente ao nos solicitar sacrifícios, tá? Então, os sacrifícios que nós realizamos são sacrifícios em prol da edificação do reino de Deus aqui na terra. E todo sacrifício que nós realizamos, ele é um sacrifício que é solicitado diretamente do Senhor para cada um de nós. Não existe na lei hoje quais sacrifícios eu tenho que oferecer, a não ser um coração quebrantado e um espírito contrito. O que significa dizer que o sacrifício hoje solicitado é de um coração quebrantado e espírito contrito, né? Significa que eu tenho que estar preparada para obedecer e agir de acordo com o que o Senhor me solicitar. Então, a lei do sacrifício é uma não é o mesmo. Um de nós, individualmente, devemos oferecer sacrifícios ao Senhor, e esse sacrifício é pessoal, tá? Então, e quem vai decidir se esse sacrifício foi aceito ou não, se ele foi um sacrifício bom ou ruim, ou insuficiente, é Deus.
não são as outras pessoas, né? Quem decide se o que eu estou fazendo pela obra é realmente um sacrifício é Deus, não são as outras pessoas. Por isso que nós precisamos nos ausentar de julgamentos e apoiar 100%, por exemplo, a nossa liderança, porque o tipo de líder que ele é aquilo que ele pode oferecer para o Senhor naquele momento. E quem sabe se aquilo é um bom sacrifício ou um mau sacrifício é o Senhor, não somos nós, tá bom? Então, a lei de sacrifício é uma lei absurdamente individual e a gente precisa buscar, durante todos os dias de nossa vida, saber qual é o sacrifício que o Senhor está requerendo de nós. E a gente vai saber isso dentro do templo, buscando a revelação pessoal a qual a gente tem direito. Leide, você quer falar? Só duas coisinhas. Uma é uma pergunta. Para vocês, para o Carlos e para o Pedro, tá travando também? Porque às vezes dá umas travadas assim que, para mim, eu queria saber se sou eu ou é Sério? alguém mais. Pedro, tá travando? Carlos, tá travando? Ou é só para mim, será? Será que eles... Aqui normal, aqui normal. Aqui travou, mas Tá tem no... tempo, mais ou menos uns 5 minutos que travou, mas tá normal. Ah, sim. Aqui vai E começar a chover já já, que eu já tô vendo uns relâmpagos, né? Talvez seja pode isso. ser isso. Aqui, Mas aqui se a travar internet fica. muito, aqui também. Mas se travar muito, você fala, tá? Levanta a mão aí e fala Tá. que travou. E a outra Até para a coisa gravação é ficar ruim. que a outra coisa é que eu acho tão bonitinho é quando o profeta ele fala, né? E todos os líderes na verdade falam que nós devemos ir dentro de nossas possibilidades para o templo. E aí a gente percebe que é zero julgamento, né? Já, o próprio profeta, quando ele fala Sim. isso, a gente vê que não tem julgamento. Ele não fala, vocês têm que ir para o templo. Ele coloca dentro disso que você falou, né? Cada um Uhum. sabe o sacrifício, cada um sabe quando pode, quantas vezes pode. Às vezes a gente pode ir uma vez no ano, mas se a gente for com o coração contrito, espírito contrito, coração que eu sempre confundo as trocas, os contritos. E para o Coração Senhor tá quebrantado. valendo, tá valendo. Então, Sim, eu acho sim. interessante que dentro dessa frase, dentro de nossas possibilidades, não há julgamento nenhum. Então, quem somos nós, se nem o nosso líder, nosso queridinho profeta não nos julga, né? Exatamente. E ele, com certeza, faz muitos sacrifícios para ser o profeta, né? Durante a vida dele, desde o dia que ele foi chamado como autoridade geral até o dia de hoje, ele com certeza ofereceu muitos sacrifícios, né? E quem somos nós para julgar se o sacrifício dele é bom ou ruim? Né? Quem somos nós para julgar? Nós não podemos julgar. Então, a lei de sacrifício, ela é uma lei que é uma lei preparatória e é uma lei que lembra o grande sacrifício que foi realizado, né? Que é o exemplo dos exemplos, que foi o sacrifício expiatório, que ele sacrificou a si mesmo por cada um de nós. E aí hoje o Senhor nos pede, né, nessa lei que nós vivamos, a lei de sacrifício, e o que nós vamos sacrificar, ou como nós vamos nos sacrificar, nós precisamos perguntar a Deus. Essa é uma lei com diretrizes muito individuais. Nós precisamos perguntar a Deus todos os dias que tipo de sacrifício o Senhor deseja de mim nesse momento, né? E ele muda, né? Muda toda hora, porque a minha vida muda, as circunstâncias da minha vida mudam toda hora. E aí? E agora? O que eu preciso apresentar para o Senhor? Quando eu gosto muito da história de Caim, né? Quando ele foi lá e ofereceu os sacrifícios lá que ele achou que era o sacrifício que o Senhor desejava que ele recebesse, né? Que o Senhor desejava receber, o Senhor não aceitou o sacrifício dele, né? Mas será que o Senhor não aceitou o sacrifício de Caim porque as frutas não eram as melhores ou porque ele não foi obediente e ofereceu as melhores frutas? Né? Ele quebrou uma lei muito importante, que é a lei da obediência. Se o senhor falou, Caim, eu quero a fruta verde, e Caim foi lá e deu a vermelha,
ele desobedeceu. E se ele desobedeceu, ele não está disposto a sacrificar, de fato, o próprio ser dele, né? Ele não tinha, então, naquele momento, um coração quebrantado e espírito contrito, porque o Senhor pediu algo para ele e ele não fez, ele simplesmente não fez, porque ele decidiu que deveria ser assim, né? Então, o sacrifício, por isso que nós precisamos sempre estar em conexão com Deus, porque o sacrifício que ele vai pedir para mim, ele vai dizer só para mim. E depois a gente vai se ver, eu e ele, olho no olho. E aí ele vai me dizer se ele aceitou aquele sacrifício ou não aceitou aquele sacrifício. Leite. Eu queria só bem rapidinho compartilhar o Felipe, quando as primeiras vezes que ele começou a fazer o jejum, ele super de boa, né? 4 horas, 5 horas. Aí chegava ali nas 6 horas, que ele estava já sem comida, eu falava, viu? É a partir de agora que vai valer seu jejum. É agora tá sendo sacrificado, não tá? Ai, tá, mãe. Mas você aguenta mais um pouquinho, não aguenta? Ai, aguento. Aí quando aqueles 10 minutos finais do jejum, que ele já não estava aguentando mais, eu falei, viu? Pro Senhor foi esses 10 minutinhos. Mas eu fiquei umas 8 horas e só 10, mãe. Eu falei, sim, porque foi nesses 10 que foi o seu suor, foi a sua obediência, foi a sua força de vontade, foi os 10 Desse jeito. minutinhos. Daí ele, nossa. Exatamente, eu penso desse jeito também, né? A gente precisa, não é o sofrimento, Deus não quer o nosso sofrimento, né? Ele só quer que a gente o corpo, enquanto o corpo não estava pedindo comida, estava tranquilo fazer o jejum. Mas e quando ele começar a pedir comida? Quando o estômago roncar, quando o estômago doer, quando a boca estiver seca, porque ele está querendo água, será que nesse momento ele vai decidir obedecer ou ele vai ceder? É nesses momentos que nós mostramos de fato que nós amamos a Deus, né? São esses sacrifícios que são realmente os sacrifícios válidos e que nos ensinam alguma coisa, né? É, Aí depois nós temos guardar a lei da castidade, que significa abster-se de relações sexuais fora do casamento legal e legítimo entre um homem e uma mulher, o que está de acordo com a lei de Deus. Então, isso não é segredo para ninguém, né? Nós sabemos lá desde os 10 mandamentos, né, que o Senhor sempre pediu que a gente vivesse a lei da castidade, que o povo de Deus sempre foi solicitado ao povo de Deus viver a lei da castidade. O que é a lei da castidade? É não ter relações sexuais fora do casamento legal e legítimo entre homem e mulher. Então, essa lei é a terceira, esse convênio é o terceiro convênio que nós realizamos com Deus dentro do templo, que é o de viver a lei da castidade, que é, então, nos mantermos limpos, né? Que é, então, nos mantermos afastados da sujeira do mundo, né? Sendo leal e fiel àquele que nós prometemos legal e legitimamente viver para toda a eternidade, tá bom? Guardar a lei da consagração, que significa que os membros dedicam seu tempo, seus talentos e tudo com que o Senhor os abençoe para edificar a igreja de Jesus Cristo na terra. Essa lei da consagração, então, vai ser o quarto convênio que nós fazemos dentro das investiduras, que é o de guardar a lei da consagração. E o que é a lei, então, da consagração? E detalhe, né, que a gente já viu lá em Doutrina e Convênios, na história da igreja, que essa lei da consagração, ela foi restaurada, né, eles viveram a lei da consagração, e hoje se engana quem diz que nós não vivemos mais, nós vivemos sim. Quem passa pelo templo e faz os seus convênios com Deus, faz o convênio de guardar a lei da consagração. O que é guardar a lei da consagração? O que é a lei da consagração, então? É dedicar o tempo, seus talentos,
tudo com que o Senhor os abençoe, inclusive financeiramente, para edificar a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Então, se a gente for pensar, né, no nosso dia a dia aí como membro da igreja, no nosso dia a dia como líder também da igreja, né, quantas vezes nós precisamos consagrar para que, por exemplo, as atividades sejam realizadas na nossa unidade? Quantas vezes nós precisamos de uma lembrancinha, a gente precisa pagar do nosso bolso, um lanche que a gente precisa pagar do nosso bolso, diversas caronas que nós damos para os jovens, por exemplo, e que a gasolina vem do nosso bolso, né? O dinheiro por combustível vem do nosso bolso. Quantas vezes nós temos que sair do trabalho e ir direto para a capela para fazer entrevistas, né? Realizar entrevistas, arrumar diretórios, secretários, fazer auditoria, né? As pessoas que são designadas para fazer auditoria, em vez de ficar com a família, está fazendo auditoria na capela e etc., muitas outras coisas, né? Então, hoje, quem passou pelo templo e disser, não, irmã, eu não tenho tempo, não, irmã, não posso fazer, não, eu faço, mas a igreja tem que pagar, senão eu não vou. Está quebrando um convênio que fez dentro do templo ao realizar os seus próprios convênios lá no templo, né? Porque nós prometemos que iríamos guardar a lei da consagração. E se a gente não está dedicando tempo, dedicando nosso talento, dedicando nosso carro, dedicando nossa casa, dedicando tudo que é o que Deus nos deu para a edificação do reino de Deus na terra, então a gente não está vivendo essa lei, ok? E nós precisamos repensar algumas coisas, né, para poder ajeitar e alinhar isso na nossa vida, tá? E nós também prometemos o quinto convênio, né, que é obedecer à lei do Evangelho de Jesus Cristo. O que é obedecer à lei do Evangelho? O que é a lei do Evangelho de Jesus Cristo, né? São os 4 primeiros princípios e ordenanças do Evangelho que a gente lê lá na 4ª regra de fé, que é exercer fé em Jesus Cristo, que é se arrepender diariamente, fazer convênios com Deus, recebendo as ordenanças de salvação e de exaltação, perseverar até o fim, guardando os convênios, esforçar-se para viver os 2 grandes mandamentos, que são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está lá em Mateus 22, no versículo 37 e no versículo 39. Então, o que é a lei do Evangelho? Não adianta a gente ser boa nessa vida. E acho que a gente até já falou sobre isso. Nós podemos passar por essa vida fazendo caridade, dedicando nossa vida 100% para Deus, né? Mas de que forma, né? Não, por exemplo, algumas pessoas acreditam que não precisam frequentar uma igreja para serem salvas, né? Que não existe essa história de salvação, que isso é uma coisa usada pelas igrejas para manipular a massa, né? Mas nas próprias escrituras, nós vemos a importância de realizar convênios e ordenanças dentro da lei do Evangelho. Então, a lei do Evangelho diz o quê? Que nós todos temos a oportunidade de sermos salvos, tá? Mas como que nós vamos ser salvos? Nós precisamos seguir algumas diretrizes para que nós possamos chegar aqui na salvação. E como que é? Aí a gente começa a ter fé, nos arrepender e fazer convênios, perseverar até o fim e guardando esses convênios, amando a Deus e amando ao próximo. Como que você vai fazer convênios e ordenanças se não for dentro da igreja? Não tem como. A igreja, hoje, ela existe para que nós possamos, para que a gente possa fazer convênios e ordenanças, para que a gente possa validar
a forma como a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu posso ser uma discípula de Jesus Cristo e viver como ele viveu, seguir os exemplos dele, só que se eu não fizer isso, inclusive no batismo, por exemplo, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque eu não vou estar vivendo a lei do Evangelho. E a lei do Evangelho, ela serve para a gente validar a forma como a gente vive nessa terra, tá bom? Então, um dos convênios que nós realizamos, então, dentro do templo, é o de obedecer essa lei, que, que inclusive, vivendo, e é o que a gente está fazendo lá, né? A gente está lá fazendo convênios dentro do templo. Então, a gente está obedecendo a lei do evangelho também quando a gente está lá dentro do templo, naquele momento. Só que até esse dia, a gente não estava obedecendo a lei do evangelho por convênio. A gente estava obedecendo a lei do evangelho por amor, para preparação. Então, a gente, desde o dia do batismo até no decorrer de um ano que a gente se preparou aí para entrar dentro do templo, nós vivemos a lei do evangelho porque nós batizamos e todo domingo nós tomamos o sacramento. Detalhe, né? Se eu não tomasse o sacramento, eu não poderia ir ao templo, eu não posso estar lá no templo realizando as minhas ordenanças se eu não tomo o sacramento todo domingo. Por quê? Porque ele é um convênio. Portanto, para ser obediente, eu preciso realizá-lo todo domingo. E aí, durante esse ano todo, eu realizei o convênio aí a ordenança, né, e o convênio do sacramento todo domingo, e isso me preparou para poder para poder realizar outros convênios, que são os convênios que eu estou realizando lá dentro do templo, que é a lei da obediência, que é a lei do sacrifício, que é a lei de viver, de doar tudo para o Senhor, né? Esqueci a palavra, que é a lei de consagração, né? Que é a lei da castidade, e isso tudo aqui é a lei do Evangelho. Então, tudo que eu vivi durante um ano me preparou para esse momento, tá? Então, eu só estou lá hoje fazendo um convênio de viver a lei do Evangelho, porque por um ano eu vivi a lei do Evangelho. Olha que interessante, tá bom? A decisão de receber a investidura, ela é muito pessoal e ela deve ser feita em espírito de oração. A investidura é uma bênção de poder e revelação para todos os que se preparam para recebê-la. Os membros podem decidir receber a própria investidura quando estiverem cumprindo todos os critérios a seguir. Isso é extremamente importante, tá? Tá lá no finalzinho lá do manual desse item. E ele fala o quê? Quem é que pode fazer seus convênios no templo? Ter pelo menos 18 anos de idade, independente do sexo, homem ou mulher, ter concluído ou não estar frequentando o ensino médio ou equivalente, ter se passado um ano completo desde a data da confirmação e sentir o desejo de receber e honrar os convênios sagrados do templo por toda a vida. Então, além de você estar vivendo por um determinado tempo, né? No caso aí que a gente falou, no mínimo, um ano, após a data da sua confirmação, o evangelho, você tem que ter esses outros requisitos que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, uma pessoa de 17 anos, ela não pode ir ao templo. Uma pessoa de 18 anos, ela pode, mas ela não pode estar frequentando o ensino médio, por exemplo. Ela precisa já ter concluído o ensino médio, tá? E ela precisa ter o desejo, isso tem que partir também dela. O bispo pode, né, observar e ver as pessoas que têm todos esses requisitos aí, para poder entrar no templo, e ainda não entraram, ele pode chamar para entrevista, né? Mas ele não pode obrigar a pessoa a ir para o templo. Ele vai ajudar ela a se preparar para entrar no templo, tá bom? Quando se fala em templo, nada é obrigatório, tudo é uma decisão
muito pessoal, tá bom? Até mesmo porque nós realizamos muitos convênios lá dentro, né? E esses convênios são muito importantes para a nossa salvação. A gente tem que estar indo lá plenamente sabendo o que vai fazer, para depois não dizer, poxa vida, se eu soubesse, não tinha feito. Tá bom? Então, isso, e não tem mais como voltar atrás depois. Depois que tu fez, tu fez. E aí tu tem que dar um jeito de viver o que tu prometeu que ia viver lá dentro, tá bom? Isso é muito importante. Os membros que receberão a investidura, e isso é muito importante, a investidura própria, podem convidar um membro com investidura do mesmo sexo para atuar como acompanhante e ajudá-los durante a sessão da investidura. O acompanhante deve ter uma recomendação para o templo válida. O templo pode providenciar um acompanhante se for necessário. E isso é uma coisa que todo mundo acha que é bobagem. Inclusive, algumas vezes, né, os bispos esquecem de orientar a pessoa, que ele entrevista a pessoa, ele dá recomendação para ela poder fazer as ordenanças próprias e esquece de orientar ela sobre o acompanhante. O acompanhante faz toda a diferença na tua primeira experiência no templo. E aquele acompanhante, claro, que além de ser uma pessoa com quem tu conversa, tu tem uma certa intimidade, tu tem, né, tu convive com ela e tal, ela precisa frequentar o templo. E ela precisa também realizar o curso de preparação do templo junto contigo, para que ela não tenha dúvidas na hora de te ajudar lá dentro do templo, tá? Sempre tem uma oficiante que vai ficar responsável por essa pessoa, né, que está indo pela primeira vez. Mas a gente não deve achar que essa oficiante vai ser a acompanhante dela, porque na maioria das vezes elas nem se conhecem. Então, a minha acompanhante, ela tem que ter feito o curso de preparação do templo junto comigo, ela tem que frequentar o templo, né, na maneira que ela pode, mas ela precisa frequentar e pelo menos saber como funcionam as coisas lá dentro, né? E ela precisa ter intimidade comigo para que a gente possa conversar e eu possa me sentir à vontade de tirar minhas dúvidas com ela, tá bom? Então é importantíssimo, se você está indo pela primeira vez, ou você é uma líder hoje, né? Uma presidente de sociedade de socorro, ou até uma administradora, enfim, e você está percebendo que a irmã está se preparando para ir ao templo sem a acompanhante dela, você já precisa alertar essa irmã. Olha, irmã, você já escolheu sua acompanhante? É importante que ela seja assim, 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 e é importante que você escolha agora. Não adianta escolher acompanhante um dia antes dela ir para o templo, porque a acompanhante ela precisa se preparar junto com a pessoa que vai para o templo pela primeira vez, realizando o curso, conversando com o bispo, tirando suas dúvidas e etc. Tá bom? Então, é extremamente importante essa pessoa. A gente vê, é muito normal a gente ver a gente que é oficiante, né, no templo, tem uma visão um pouco diferente, né, de quando só não, quando a gente é apenas representante lá dentro do templo, né? Então, quando você entra para ser representante, é diferente a visão que tu tem do templo de quando tu entra para oficiar dentro do templo. Então, você vê muitas irmãs perdidas lá, né? Muitas acompanhantes tão perdidas quanto as irmãs que estão indo pela primeira vez, que não sabem se comportar, que não sabem onde são as salas, que não sabem. E por que isso é tão importante? Porque dentro do templo a gente é ensinado por símbolos, por simbologia. A gente já falou sobre isso aqui no curso. E lá dentro do templo tudo é simbologia, tudo é simbólico. Tudo é simbólico lá dentro do templo. Quer ver um exemplo dessa simbologia? Vocês sabiam, ou vocês já se deram conta, que até as salas que estão vazias dentro do templo, elas estão com a luz acesa? Vocês já pararam para reparar nisso? Por que que vocês acham que é assim? Por que que a pessoa, quando sai da sala, ou quando não está tendo ordenança, enfim, a sala está vazia, ela está acesa? O que que vocês acham? Eu, eu,
Eita, peraí. Eu observei que. Eu já observei isso mesmo. Elas sempre ficam acesas. É algo a ver com luz? Uhum. Com direção? Alguma coisa assim? Mas não sei, assim, o significado, mas já percebi que mesmo não sendo usadas ou vazias, elas sempre estão acesas. Alguém mais quer falar? Senão eu falo. Exatamente isso que tu falou, tem tudo a ver com luz. O templo é uma casa de luz. O que que luz significa para a gente lá? Qual é a simbologia de luz dentro do templo? Não é ensinamento, não é aprendizado? Qual é um dos nomes do templo? Não é casa de instrução? Então, é uma casa de luz. O templo ele precisa estar iluminado sempre, porque nós estamos lá para recebermos instrução. Então, a gente nunca apaga a luz de nenhum lugar do templo, porque lá o templo ele é todo dedicado. Onde for dedicado, ele deve estar com a luz acesa sempre, porque onde ele está dedicado, Deus pode, Jesus Cristo visita, né? E ele pode estar lá, ele pode passar por aquele determinado local, e ele é luz, e luz apenas convive com luz. Então, a luz, ela tem a ver com Jesus Cristo e tem a ver com o propósito de estar lá dentro do templo. Nós estamos lá para receber luz e conhecimento. Então, o templo ele precisa ser a nossa luz, tá? Por isso que está sempre ligado. Então, uma pessoa desavisada, ela, por exemplo, ela vai no banheiro e quando ela sai, ela desliga a luz. E aí o banheiro vai ficar desligado, com a luz desligada, certo? Mas não é para a gente fazer isso, é para a gente deixar a luz acesa. E aí, uma vez, eu passei por uma experiência, um irmão, ele ficou chateado. Ele entrou na sala de iniciatória, não tinha ninguém na sala de iniciatória, né? E ao sair, ele desligou a luz. E aí eu falei, irmão, pode deixar a luz ligada. Ele falou, não, mas não tem ninguém aqui dentro. Eu falei, mas a luz tem que ficar ligada. Ele, não, mas aí a gente vai gastar energia ah, de bobagem, a gente está gastando o dinheiro do Senhor e tal, tal. Fez todo sentido o que ele falou, né? Só que a gente se esquece que nós também temos, que lá dentro do templo nós aprendemos por simbologia, então não interessa o dinheiro que a gente vai gastar lá. O que interessa é eu ser ensinado por simbologia também. Eu nunca posso ter uma lembrança do templo escuro. As minhas lembranças do templo têm que ser sempre na claridade, porque lá eu vou buscar luz. Eu E a não gente posso percebe buscar isso até luz num lugar fora, né? escuro. Sim, até fora. A Quando a gente questão que eles passa na fazem de frente dos iluminar o templos, templo, né? é, bem nas paredes, Sim, assim, aqueles refletores ligados na parede, todos os templos, quando você passa, sim, sim. pode estar no apagão que o templo está lá ligadinho. E a ideia é essa, né? É a ideia que o templo seja sempre um ponto de luz na localidade onde ele se encontra. De novo, por quê? Porque luz é Cristo, luz é conhecimento, certo? Então, tem coisas que nós precisamos, essas simbologias, nós precisamos compreender para a gente não, né? Para a gente não pisar na bola na hora de estar lá dentro do templo. E essas coisas a gente precisa repassar para as outras pessoas também, porque você pode ver que não são coisas que são ensinadas, mas a gente se dá conta e a gente passa para o próximo. A gente se dá conta e passa para o próximo e vai, né? E vai passando conhecimento para frente, tá bom? Então, a pessoa que acompanha ela precisa entender a simbologia, entender a importância da simbologia dentro do templo e não fazer pouco dessa simbologia. Né? Ensinar que lá dentro nós vamos buscar a instrução e que a instrução é dada de forma simbólica. Portanto, todo e qualquer símbolo dentro do templo é para a gente aprender alguma coisa, ok? Por isso é tão importante. E aí a gente tem aí as nossas primeiras, os preparativos, né, de fato, aí para entrar no tempo. Primeira recomendação. Não tem como entrar no tempo sem uma recomendação. Providencie a recomendação para o tempo.
Certifique-se de levar com você a recomendação para o templo, pois somente os portadores de recomendação válida podem entrar no templo. Se for digno, a recomendação lhe permitirá entrar em qualquer templo da igreja, quantas vezes quiser durante os próximos 2 anos. Para renovar a recomendação do templo, é preciso que você seja entrevistado por um membro de seu bispado ou pelo presidente do ramo e um membro da presidência de sua estaca ou pelo presidente da missão, para você poder ter a recomendação. A recomendação, ela deve ser, quando o bispo ou o presidente do ramo te entrevista, ele já imprime a recomendação para você levar para o presidente da estaca assinar, né? E o bispo assina também. Essa recomendação, ela tem que ser impressa porque não existe ainda a recomendação digital, tá? Mesmo que você tire uma foto da recomendação, você vai mostrar lá no balcão de recepção e você não vai entrar com ela, porque até o momento não existe diretriz para permitir a entrada de membros, frequentadores do templo, com uma recomendação digital, tá? Então, é importantíssimo a gente lembrar disso. Outra coisa, só para vocês terem uma ideia, como não é permitida a recomendação digital, quando o bispo ele entra no sistema lá da igreja, e ele, quando está ok a entrevista, né? Ele tem a opção do talão, né? Mas isso já não se usa mais, ele sempre tem que entrar lá no sistema. Mas quando ele entra no sistema, ele vai dizer que está ok, ele vai gerar um arquivo que vai direto para a impressão na impressora dele. Se ele gerar esse arquivo e salvar em PDF e mandar para você, o sistema da igreja automaticamente cancela essa recomendação que ele enviou para você em PDF e gera outra. E aí, quando você chega lá, aí você imprime em casa, né? E aí, quando você chega lá no templo com ela, vai dizer que está cancelada. E você não consegue entrar com ela. Porque aí, se for entrar no sistema, vai olhar, já é outro código de barra. Isso é feito por medida de segurança, para mostrar realmente que nós não podemos usar ela de forma digital, tá bom? Então, quando a gente vai pegar a recomendação impressa, ela tem que ser impressa direto do computador do bispo. Se não for, não vale. Mas, Karen, e se o bispo, a impressora da ala está estragada? Não tem como a gente imprimir a impressora. Como que a gente vai entrar no templo, né? Bom, se a recomendação, você passou pela entrevista do bispo, passou pela entrevista pela estaca, e a estaca fez o que deve fazer no sistema, ou seja, deu um ok lá na tua recomendação e validou ela tem que estar validada, né? Se ela tiver validada, você consegue chegar lá na recepção do templo somente com o seu documento original de identificação com foto. Então, você chega lá com o seu documento, mostra para ele e fala, olha, eu não tenho a minha recomendação no papel. Então, o recepcionista, vai então chamar alguém do escritório do templo, lá no escritório, eles vão levar o documento, vão entrar no sistema, vão verificar que está válida a sua recomendação e que está validada pela liderança, eles copiam o número da recomendação, entregam para o recepcionista, e lá na recepção, ele vai digitar o número da tua recomendação que foi entregue pelo escritório, tá bom? E lá vai dizer que tá ok, você consegue entrar. Beleza? Mas isso são para casos excepcionais, lógico, a gente não vai fazer sempre isso, né? Só para quando a gente esquece a recomendação, ou quando não foi possível a impressão pelo bispo, ou a gente perde a recomendação e etc, tá bom? Perde indo para o templo, vamos dizer assim, né? Se você perde mesmo a recomendação, você deve imediatamente avisar o bispo, manda uma mensagem, ou liga para ele e fala, ó, bispo, eu perdi minha recomendação. Daí ele cancela no sistema. Tá bom? Lembrando que, se você chega com a recomendação, você não precisa mostrar o documento de identidade. E a recomendação não tem foto. Agora, se uma outra pessoa pega a tua recomendação e mostra lá, lê o código de barras na recepção, ela entra. Porque ninguém vai perguntar, ninguém vai saber que ela não é a dona, a Karen, ela não é a Karen, se ela entrar com a minha recomendação.
Porque não tem foto. Tá bom? Então, é importantíssimo. Perdeu a recomendação, não sabe onde ela está, avisa imediatamente ao bispo para que ele possa cancelar no sistema e gerar uma outra recomendação para você. Tá bom? É importante a gente ficar ligado nisso. Ah, mas está em casa. Não tem nada, não. Pede para cancelar logo, que na dúvida é melhor cancelar. Tá bom? Aí nós temos o planejamento e programação de ir ao templo. Antes de ir para o templo, para receber as ordenanças, a ordenança da investidura ou de selamento, telefone para marcar o compromisso. Informe-se a respeito do horário que deverá chegar ao templo, quanto tempo precisará planejar permanecer ali e o que deve levar com você. Peça auxílio de tradução, se for necessário. Isso é importantíssimo. Quando você sai da entrevista com o bispo, quando você sai da entrevista com o bispo, você já deve solicitar o telefone do templo, né? E ligar, porque a responsabilidade desse agendamento é seu, não é do bispo, né? Tem bispo que faz, tem presidente da Sociedade de Socorro que faz, tem ministradora que faz isso, tá ligada nisso e já sabe que tem que fazer. Mas, às vezes, elas não é a responsabilidade delas, né? A responsabilidade é individual. Então, eu mesma preciso ligar para o templo e falar, olha, tal dia, em tal turno, eu vou fazer as minhas ordenanças próprias, eu gostaria de fazer um agendamento. E aí o templo vai perguntar para você vai informar quais são os horários das sessões, e aí vai perguntar qual sessão você quer. Aí, dependendo do horário que você falar, ele vai dizer que horas você tem que estar lá dentro do templo para poder organizar tudo e não atrasar nada. Por que acontece isso pela primeira vez? Porque na primeira vez que você chega, você vai chegar lá na recepção e você vai ser encaminhada primeiro para o escritório. Quando você chegar lá e estiver dentro do escritório, você já tem que ter primeiro comprado os seus garments. Tá? E aí, isso, quem vai ter providenciado para você? Sua acompanhante. Então, você já chega dentro do templo com o garment comprado. Então, se você não pode chegar muito, muito, muito mais cedo para poder ir lá no centro de distribuição e ver qual que vai servir, qual tecido você vai querer e etc., você precisa ir um dia anterior, ou na semana, enfim. De preferência, um dia antes, né? Não muito antes, mas um dia já tá bom, para você ir lá e fazer a escolha E quem vai contigo para fazer essa compra é a tua acompanhante, tá bom? Então, você vai entrar lá no escritório e vai aguardar ser entrevistada pela presidência do templo. Nessa entrevista, na verdade, não é bem uma entrevista, é uma conversa que você vai ter, né? Se você for mulher, com a diretora, e com uma das mulheres que pertencem, né, à presidência do templo, ou se você é homem, com um dos homens que pertencem à presidência do templo. Você vai conversar. Antes, a gente recebia uma palestra que a própria pessoa falava. Agora, ela conversa um pouco só sobre os seus sentimentos a respeito daquele momento, se você entende o que você está fazendo lá dentro, então vai te mostrar um filme. Nesse filme, vai dar algumas instruções e vai te esclarecer algumas questões muito importantes a respeito do que você está fazendo lá dentro do templo, onde você está e etc, tá bom? Depois que você assiste esse filme, aí você vai pro vestiário. Se você não tiver vestido, você ainda tem que ir na rouparia pegar o vestido e depois ir para o vestiário. Se você comprou seu vestido lá no centro de distribuição, que é o indicado, então você vai direto para o vestiário. Você vai colocar seu garment, você vai colocar seu vestido e vai aguardar para iniciar as ordenanças que você foi fazer, tá bom? Então, você não pode chegar 10 minutos antes da sessão de investidura, até porque a gente já viu isso, a investidura não é a primeira ordenança que você faz, né? Você tem ainda uma outra que é a iniciatória. Então, você tem que fazer a iniciatória para poder fazer a investidura. Então, você precisa ser muito obediente e 100% correta no horário que o escritório te passar para tu estares lá. Chegar antes até do horário, mas depois, nunca. Para que não se atrase nada e as coisas não sejam feitas de forma muito assim, nervosa e ansiosa, tá bom?
Você precisa fazer os planos de viagem, principalmente se você mora a uma distância muito grande do templo, né? Faz as reservas de viagem, verifica alojamento, verifica a alimentação, como que vai ser, né? Se necessário, tome as devidas providências para trocar seu dinheiro pela moeda do país, que às vezes as pessoas vão para um templo que é em outro país, né? Verifica como que é realizados os pagamentos lá no templo. Tem templo que não aceita dinheiro em espécie, só aceita cartão de débito. Tem templo que não aceita cartão de débito, só aceita cartão de crédito, tá? Tem diversas particularidades com relação a recebimento lá no templo, para pagar alojamento, para pagar alimentação. Então, vocês precisam, no dia que vocês forem ligar para fazer o agendamento, tem que perguntar tudo isso lá no templo, tá bom? Para você estar preparado. Leve dinheiro suficiente para todas as despesas, né? Se for preciso, coloca no papel. Lembre-se que pode ser necessário adquirir mais garments, alugar roupa, e etc. Tá? Então, tem que estar preparado, tem que estar para qualquer coisa que possa acontecer e que vai estar fora, né, das mãos de qualquer pessoa. Às vezes a gente, quando dá errado, culpa o templo, culpa o escritório, culpa o alojamento, culpa o bispo, culpa o presidente da Estado, culpa o líder da caravana, menos a gente mesmo, né? Geralmente, quando dá uma coisa errada, se a gente estiver preparado, a gente já consegue resolver. Culpar os outros não vai funcionar. Então, a gente precisa estar preparado, porque essa experiência de primeira vez no templo, ou qualquer experiência, ela tem que ser uma experiência calma, tranquila, leve. Ela não pode ser nada, não pode ser ansiosa, nervosa, não pode te trazer sofrimento ou ansiedade, né? Mas para isso você precisa estar preparado. E o plano de viagem é extremamente importante para essa preparação, tá bom? O vestuário. Vista-se como se estivesse indo para uma reunião dominical da igreja. As mulheres não devem usar calças compridas quando forem ao templo. Então, de novo, você está indo fazer convênios com o Senhor. Você nunca fez esses convênios, vai ser a primeira vez. Então, você está indo fazer os seus convênios com o Senhor. Como que você está se preparando para realizar esses convênios? A roupa que você vai diz tudo sobre isso. Se você for vestido de qualquer jeito, é porque você não estava preparado. É porque você não estava dando a importância, e não adianta dizer que não é isso. Gente, a gente sabe muito bem que quando nós vamos para um grande evento, quando nós vamos para algum lugar muito especial, quando nós vamos comemorar algo muito especial, a gente não se veste de qualquer jeito. Por que para o templo a gente pode se vestir de qualquer jeito? Você está indo fazer os seus convênios com Deus, com Jesus Cristo. A sua salvação depende desses convênios. E você vai vestido de qualquer jeito? Isso significa que você não está pronto e você não entendeu. Então, nós precisamos ir com a nossa melhor roupa e no padrão de domingo, que é como o Senhor deseja que as mulheres e os homens se vistam. Sem transparências, a saia ou vestido, 2 dedos abaixo do joelho, a parte de cima com manga, o decote, né? Bem para cima, para que não seja nada revelador. A maquiagem muito suave, o esmalte, cores suaves, né? Um brinco pequeno, não precisa de médio para pequeno, aqueles brincão enormes, aqueles colares cheios de strass e etc, né? Os homens, uma gravata de cor neutra, enfim, de forma que não chame, você não pode chegar no templo também e chamar a atenção dos frequentadores pela forma como você está vestido. A gente tem que ser o mais discreto possível. Até mesmo porque lá dentro, todos nós vestimos branco. Então, não tem por que eu ir muito extravagante, porque eu vou chegar lá dentro e vou tirar tudo. Também tem isso,
né? Então, nós precisamos ir de forma discreta, mas bem vestido, com a nossa melhor roupa. Ai, mas a saia dela é feia, tá rasgada. Não cabe a mim julgar. O que eu estou falando aqui são informações que vocês precisam pegar para vocês, guardar no coração e aplicar em suas vidas, não na vida dos outros. A gente sabe que é a melhor roupa e que é a roupa de domingo. Então, quem sabe qual é a minha melhor roupa sou eu. A roupa de domingo, todo mundo sabe, é um padrão. Mas se a saia que eu coloquei é a minha melhor saia, quem sabe sou eu, não é o outro, certo? Então, nós precisamos, principalmente, estar dentro do padrão de vestimento estabelecido para irmos às reuniões dominicais. Isso é extremamente importante. Se você não for vestido assim, ninguém vai impedir você de entrar lá, porque a casa do Senhor é para todo mundo, todos são bem-vindos a essa casa. E também, às vezes, a gente não sabe quais são as circunstâncias que te levou a estar lá com a roupa que você está fora do padrão domingueiro. Mas nós precisamos ter em mente que o Senhor deseja que seja assim. E aí, se eu não for assim vestida, é comigo e com o Senhor. Ok? Os acompanhantes. Todos os que vão ao templo pela primeira vez podem ter um acompanhante. Ah, a gente já falou sobre isso, né? Vou até passar. Selamento. Ou selamento que dá discussão é a roupa de selamento. Mas lembrem-se que o cume de frequentar o templo é o selamento, tá? Até mesmo a investidura é uma preparação para o selamento. O selamento é a ordenança mais importante que nós realizamos dentro do templo. Para realizar o trabalho de selamento pelos antepassados falecidos, você precisa levar seus documentos, desculpa, seus cartões de ordenanças familiares, né? E se for um selamento, por exemplo, de pais de filhos aos pais, que forem muitos filhos, a gente pode realizar um selamento, uma única ordenança com todos os filhos, mas para isso a gente precisa levar um registro de grupo familiar. Para realizar seu selamento com seu cônjuge, ou se você tiver os filhos sendo selados a vocês, levem seu próprio registro de grupo familiar. É importantíssimo vocês levarem. Vocês vão ir fazer o selamento de vocês, passaram por uma entrevista porque a família vai ser selada. Vocês precisam levar um registro de grupo familiar para esse selamento, tá bom? É extremamente importante. Cara, mas eu não levei. Você não levou porque você não foi orientado e o assistente do templo, quando preparou lá os documentos para o seu selamento, teve que imprimir esse grupo familiar. Mas você podia ter feito para facilitar, tá bom? Então é importante. Então, já que a gente consegue fazer, então a gente pode fazer e tem que ensinar as pessoas a fazerem, tá bom? Eu vou mostrar para vocês onde é que está o registro de grupo familiar. Só vou terminar aqui. Se forem casar-se, precisarão estar de acordo com todas as leis civis locais e trazer com vocês uma licença válida, ou seja, a certidão de casamento. Leia cuidadosamente o guia de ordenanças e convênios do templo e história da família para os membros. Esse documento, ele é entregue para vocês pelo bispo no dia da entrevista. Para obter informações mais detalhadas sobre como fazer as ordenanças do templo, tanto para os vivos como para os mortos, pode também entrar em contato com o registrador para tirar as dúvidas de vocês. Essas informações desse documento agora também estão disponíveis no Manual Geral de Instrução, lá no capítulo 38 e no capítulo 27. Então, vocês podem ler lá, tem tudo sobre selamento. Até as exceções das exceções estão pontuadas lá no Manual Geral de Instrução, tá bom? E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar com vocês a minha tela do Family Search. Aí, vocês estão vendo? Estão vendo a tela do Family Search? Sim. Tá.
Então, olha só, eu vou entrar aqui no sistema, tá? Então, está no Family Search, clica em entrar no sistema. Se você tem a sua conta do Family Search separada da conta da igreja, você vai colocar seu usuário e sua senha aqui, que o meu já está até salvo no computador. Se não for, se a conta for junta, é só clicar aqui nesse símbolo da igreja. O meu, como é separado, e já está até salvo, nem precisa digitar nada, só vou entrar no sistema. Aí pronto, vou entrar no sistema. Então, vamos supor que eu vou para o templo para realizar o meu selamento com meu esposo. O que eu preciso levar? Eu preciso levar os documentos de identificação com foto de todas as pessoas que vão ser seladas, tá bom? Eu preciso levar certidão de casamento original, tá bom? E eu preciso levar o registro de grupo familiar. Aí eu vou clicar aqui. Cliquei no meu nome, né? Mas aí na verdade, eu devia ter clicado no nome do meu marido. É melhor a gente clicar sempre a gente gerar pelo nome do esposo, tá bom? Que daí ele fica como o primeiro ali na folha. Então, aqui está a página pessoal do meu marido. Eu vou vir aqui embaixo e vou clicar em opções de impressão, tá? Clico aqui, vai abrir uma janelinha com várias opções de impressões. E aqui tem registro de grupo familiar. É esse registro que eu preciso levar para o templo e entregar lá no escritório, junto com os outros documentos. Aqui, apareceu. Vocês estão vendo o registro? Não, parou na janelinha. Também. Na janelinha. Ai, peraí. Detalhes, linhagem, gráfico. Não apareceu o Aqui, ó, registro. vou mostrar para vocês qual é a carinha do registro. Aqui. Essa é a carinha do registro. Isso, agora apareceu. Agora apareceu? Então, pronto. Aí esse é o registro. Aí vai aparecer o que aqui? Vai aparecer os dados das pessoas, da família. Então, o nome do marido, com o ID, a data de nascimento, com o local, data de casamento, é importante ter a data do casamento aqui, que ele vai comparar com a certidão de casamento que a gente vai entregar, tá bom? Os pais do meu marido vai aparecer aqui, vai aparecer informação de quem é falecido do ladinho, tá? Aí a gente vai, ó, tá vendo? Que ele é clicável, ele é editável aqui, tá? Se não for falecido, Isso a aí, gente há tira uns o anos atrás, era tudo na mão. Ixi, que eu tudo já na ajudei mão. a preencher isso aí de muita gente. Ave Maria, não. Mas lembrança, Não, não, e aí, brincadeira. Agora é só de um clique, tá tudo ali. tá tudo aí, olha que bonitinho. Aí tá aparecendo tudo aqui, tá vendo? Ó, aí o meu nome, detalhe de solteira. Aqui não pode estar o nome de casada. Se tiver o nome de casada, por que pode aparecer o de casada? Porque você digitou lá na árvore familiar o nome de casada. Aí você tem que editar. Clica aqui, ó, ele é todo editável, ó. Você vai apagar, ó, tá vendo? E vai digitar o nome de solteira. Beleza? E as informações que estão aqui, tá bom? Aí, minha filha, a outra filha, com as datas de nascimento, tudo bonitinho, ok? E aí, então, e se a pessoa já é falecida, vamos supor que eu vou fazer um selamento ao meu esposo e depois as minhas filhas e meu esposo faleceu. Então, aqui do lado tem que estar data de batismo, data de confirmação, data da iniciatória e data da investidura. Se não tiver as informações aqui, é porque a gente não fez. Então, a gente tem que fazer primeiro as ordenanças individuais da pessoa que está falecida, que vai ser selada a família. Tá bom? Se tiver falecido, vai aparecer aqui. Ok? Então, é extremamente importante. Aí, a gente vai ter que levar esse documento lá no dia do selamento. Dúvidas? Não? Tá tudo ok? Então, beleza.
Então é isso. Outra coisa também importante, isso eu estou falando, quando a gente vai fazer de vivo, né? E quando eu for fazer vicário, então agora eu não estou fazendo para mim, não é mais a primeira vez. Eu já frequento o templo e aí eu estou indo. O que eu preciso levar, né, comigo? Eu preciso levar as ordenanças que eu vou fazer, né? Não adianta eu ir para o templo só para fazer os nomes que estão lá no templo. Eu preciso me preparar para ir ao templo toda vez que eu vou ao templo. E um dos itens de preparação para ir ao templo sempre é levar nomes. Eu preciso estar preparada, fazer o meu dever de casa e levar os meus nomes. Mas eu não tenho nome familiar. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou usar já. Quando você abre aqui no Family Search na página principal, já tem aqui essa opção, preparar nomes de familiares, tá? Essa opção aqui vai me ajudar a preparar nomes para levar para o templo. Se eu clicar em começar, ele vai, então, abrir numa tela e vai me ajudar a incluir nomes de pessoas falecidas da minha família na minha árvore, se é que eu já não fiz isso, tá bom? E aí aqui, ó, não conseguimos encontrar nenhuma ordenança, você pode continuar adicionando antepassados e blá, 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 tá bom? Então, esse ponto, esse link vai fazer isso. Qual outra forma que eu vou me preparar, que eu posso conseguir nomes, né? Se eu descer, se eu vier aqui mais para baixo, vai ter essas dicas do templo. Esse templinho verde claro, ele significa que as ordenanças, elas estão disponíveis para serem reservadas, elas estão prontas para serem reservadas. Estarão disponíveis se já tiver sido autorizado, tá bom? Então, se eu clicar aqui e mostrar todos, olha, eu tenho 22 ordenanças que estão com um templinho ali mostrando para mim da minha árvore. Então, o Alvin de Oliveira Torres, se eu não sei quem é, eu clico aqui em ver parentesco e vai dizer, ele é meu tio tataravô, tá? Mostra aqui a minha linhagem desde mim aqui até o Alvin, beleza? Para mostrar quem é. Se eu clicar no templo, vai aparecer aqui todas as ordenanças, B de batismo, C de confirmação, I de iniciatória, E de investidura, SP, selamento aos pais, SS, selamento ao cônjuge, tá? Tá verdinho claro, por quê? Porque já tá ok, ela pode ser reservada. Mas por que tem um reloginho branco aqui em cima? Vocês sabem? Quem sabe me dizer por que tem esse reloginho branquinho em cima? Nossa, só tem tu, Leide, então vai ser tu. Não é porque alguém já reservou e venceu, tá disponível, tipo, já venceu, alguém tinha reservado, mas ela não fez, e aí ela tá reservado para alguém. Mas eu acho que quando aparece o relógio, não quer dizer que não foi feito, e daí você pode pegar para você? É mais ou menos Não. isso? Ou não? Nada a ver Não, isso. quer dizer que ela alguém reservou e compartilhou com o templo. Ah, tá. E como você é da família, como ele é teu parente, esse falecido é teu parente, Aham. você tem prioridade na lista do templo de puxar ele para você. Então, quando o reloginho aparece, não quer dizer só que a pessoa não fez, e sim que ela já compartilhou com o templo. E aparece Isso, para ela está mim por esperando eu que alguém ter faça. algum parentesco. Ah, tá. Isso. Nessa lista aqui vai ser desse jeito mesmo, tá? E aí tu vai clicar. Aí, quando eu reservo de parente, eu tenho 2 anos de prazo para fazer as ordenanças. Quando eu tiro da lista do templo para fazer, mesmo sendo meu parente, que é o caso aqui do Alvin, eu tenho 120 dias para fazer. Se eu não fizer, ele sai da minha lista de reservas e volta para a lista do templo. Mas daí você não Tá? pode mais pedir, não é isso? Quando Pode pedir, você se ninguém, pode pedir? se ninguém tiver pedido, pode. Ah, O sim. que você não vai poder fazer é pegar esse aqui e recompartilhar com o templo. Ah, Isso era você não consegue isso. fazer. Era isso. É.
Porque, por exemplo, ó, quer ver? Eu vou visualizar aqui nos detalhes. Se eu clicar em visualizar detalhes, eu vou abrir na página pessoal do Alvin, bem na parte de ordenanças, tá? Aí, se eu clicar, por exemplo, a Gabriele Torres Andrade reservou no dia 18 de dezembro de 2019 e compartilhou com o templo no dia 13 de dezembro de 2023. Então, eu vou. Como eu sou parente dele, eu tenho a possibilidade de solicitar para mim. Então, eu vou clicar aqui em solicitar. Vou dizer aqui qual ordenança eu quero fazer, se eu quero fazer todas ou só uma delas, e clico em reservar. Quando eu faço isso, o Alvin, as ordenanças de investidura e selamento aos pais do Alvin, elas foram parar lá na minha lista de reservas do templo. Então, se eu clicar aqui em minhas reservas, ele vai aparecer bem aqui na minha lista. Quer ver? Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui o nome dele. Alvin. Olha o Alvin aqui. E aqui tem um recadinho aqui embaixo. Que recadinho é esse? As ordenanças que foram anteriormente compartilhadas com o templo não podem ser compartilhadas novamente. O que isso significa? Significa que eu não posso selecionar e clicar em compartilhar com o templo. Porque essa reserva não é minha. Essa reserva é da Gabriele. Ela compartilhou com o templo, mas a reserva é dela. Então, eu não posso compartilhar com o templo. Qual é a única coisa que eu posso fazer? É cancelar a reserva. Eu cancelando a reserva, o Alvin volta para a lista do templo. É como se eu tivesse compartilhado com o templo. Mas eu não posso compartilhar com o templo, porque ele já foi compartilhado pela Gabriele, porque a reserva é dela. Tá? Entendi. Qual outro benefício de... Porque aí eu te falo, né? Por que é tão importante compartilhar com o templo, então? Porque daí outras pessoas que são membros, que são colaboradores na minha árvore, e que são membros da minha família, eles podem ir fazendo essas ordenanças junto comigo. E agora, além desses familiares poderem fazer as ordenanças comigo, os membros da minha ala podem puxar esses nomes meus da lista do templo e fazer por mim. Você sabia? Como? Sim, isso sim. Como? Usando o ordenanças prontas, né? Isso, que Aqui, ó. geralmente te dá 4 coisinhas, né? 4 nominhos. Ele gera exatamente a quantidade de nomes para fazer, que são os autorizados pelo templo. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma iniciatória, você só pode fazer 5 nomes por vez. Tá? Quem já frequenta o templo já sabe, você já sabe disso. Então, eu não posso chegar lá com 20 nomes. A irmã não vai deixar eu fazer, porque geralmente tem gente esperando. Então, o ideal é você vai fazer 5 nomes, vai sair e vai dar lugar para outra pessoa. Se não tiver outra pessoa, se você der sorte de não ter outra pessoa esperando, você pode fazer mais 5, mas é sempre de 5 em 5. Então, no Ordenanças Prontas, que serve para você se preparar para a sua ida ao templo, ele vai te liberar 5 nomes, que é o tempo que tu vai ficar lá na cabine de iniciatório. Então, você vai clicar em Ordenanças Prontas, né? Templo, Ordenanças Prontas, e vai clicar e vai escolher o sexo, né? E vai escolher a ordenança que você vai realizar. Então, ele vai gerar 5 iniciatórias, uma investidura, 10 selamentos de paz e 5 selamentos ao cônjuge. E até 8 batismos ele gera. Até. Geralmente são 4, entre 4 e 5 batismos, tá? E aí, por exemplo, vou gerar iniciatória. Então, eu vou clicar aqui em iniciatória, ele vai pesquisar nas minhas reservas, ou seja, aquilo que eu reservei e compartilhei com o templo, ele vai pesquisar, ver se tem iniciatória feminina. Se não tiver, ele vai buscar nas oportunidades do templo, tá? Que são de pessoas que, por exemplo, são da minha ala. Então, ele busca nas pessoas da minha ala, se não tiver, nas pessoas da minha estaca, se não tiver, nas pessoas do distrito do templo que eu frequento. Se não tiver, do mundo todo, tá? Mas sempre a prioridade vai ser essa, da minha família, da ala, da estaca, do distrito do templo,
ok? E aí aqui, ó, puxou. Iniciatória, por exemplo, de Isabel Fernandes, da Maria Henriques, da Luísa Maria, da Maria André e da Maria Teixeira. Todas são das minhas reservas. O que que significa dizer que é das minhas reservas? Foi que eu reservei e eu compartilhei com o tempo. Agora, como eu estou indo para o tempo, eu puxo de volta para mim, para imprimir, para levar para o tempo. Hoje eu tenho 1.652 ordenanças compartilhadas com o tempo. É lógico que eu não vou dar conta de fazer. Então, essas ordenanças, se tivesse tudo na minha lista de reserva, o que eu faço? Eu compartilho com o tempo. E quando eu vou para o tempo, eu puxo elas pelo ordenanças prontas. Beleza? Então, é super importante a gente sempre compartilhar tudo com o tempo. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 1.652 reservas compartilhadas com o tempo, só 17 na minha lista. E todas elas eu já tirei do templo, ó. Que tá o recadinho aqui, ó. Porque eu vou para o templo amanhã, então eu já puxei tudo, puxei lá no Ordenanças Prontas para eu poder realizar amanhã no templo, ok? Mas eu só vou para o templo com os papéis que eu vou fazer. Eu não levo outros. Por que que eu não levo outros papéis? Porque a gente não pode ficar panfletando dentro do templo. E a gente também não pode ficar nervoso. Porque às vezes a gente fica nervoso quando a gente está com 1 zilhão de papéis lá, né? A gente quer fazer muito selamento, a gente quer que o selador faça 200 selamentos, a gente quer que as irmãs da iniciatória façam 300 nomes de iniciatória. E não dá. Então, a gente faz um número que é humanamente possível. E o calculado aí pelo sistema é o que é gerado lá dentro do Ordenanças Prontas. Então, você se organiza para sua visita ao templo usando sempre o Ordenanças Prontas. Eu hoje só uso Ordenanças Prontas. Quando eu estou fazendo pesquisa familiar, que eu tenho reservas novas, eu reservo e já compartilho com o templo. Tudo está sempre compartilhado com o templo. E aí, quando eu vou para o templo, eu puxo do Ordenanças Prontas e levo somente os cartões que eu vou fazer. Eu não peço para ninguém fazer meus cartões. Não é egoísmo. É porque não pode panfletar dentro do templo. Panfletar, que eu falo, é ficar entregando os cartõezinhos para os irmãos. Irmã, faz para mim. Irmã, faz para mim. Isso é muito desconfortante, porque às vezes o irmão não quer fazer, mas ele também não quer dizer não. E aí ele vai lá e faz. Contra a vontade dele, né, para não dizer não para você. Então, nós não devemos panfletar lá dentro do templo. Leve os cartões que você vai fazer. No tempo do Senhor, tudo vai ser feito. E a gente nem vai conseguir fazer tudo. Então, não precisa se estressar em querer fazer tudo. Ok? Então, isso é extremamente importante. O Ordenanças Prontas veio para organizar isso, tá? Para a gente poder fazer também as ordenanças lá dentro do templo, na nossa visita ao templo, de forma leve, tranquila, sem estresse, sem ansiedade, sem nervosismo, ok? E Eu outra coisa achei também, interessante porque é organizado e colaborativo, né? sim, exatamente. Aí, às vezes, a irmã fala assim para você, né? Vamos supor, vocês estão se preparando para ir para uma caravana da ala, né? Irmã, você tem um papelzinho, uma ordenança para eu fazer? Você vai falar, irmã, eu tenho, mas aí você tem que tirar lá da sua conta do Family Search, porque eu já compartilhei com o tempo. Aí você puxa de lá que vai sair uns meus para você fazer para mim. Por que que é importante a gente falar isso? Primeiro, porque a gente não pode panfletar, né? Não é legal. E outra, que olha só o que que acontece? Se eu clicar aqui na Filomena, por exemplo, eu vou clicar em imprimir e vou clicar em imprimir o cartão de nome familiar. Vai aparecer aqui os dados, eu sempre clico aqui em imprimir o nome de contato, tá bom? Para aparecer o meu nome lá no cartão e clico em imprimir. Espero ele preparar o arquivo, né, o arquivo em PDF, clico em sim, aí aqui eu já posso fazer o agendamento no sistema, se eu quiser. Eu até vou deixar isso aqui abertinho, que nós vamos falar sobre isso já já. E aí, o que que acontece? Deixa eu compartilhar com você aqui para a apresentação. Deixa eu compartilhar o arquivo. Olha como é que aparece aqui. Eu quero chamar atenção para isso. Aparece, então, o cartão impresso, beleza? O que que tem, além do nome do falecido, né? O que que tem de mais especial nesse cartão aqui? O que que tem de mais especial nesse cartão aqui?
que você acha na sua concepção? Hum, E não que sei é se o é que vai fazer especial, mas você você tem. Pode falar. Pode falar. Não, fala você. Não, não acho que não é especial, mas é um número, as letras, números ali do, Ah, esse do, código aqui? não, o de cima lá. Esse? O O, ID? é, Ah, é, não, com mas eu certeza, o acho ID que e é o mais ID. visão Mas só é, de importante, mas não de especial. não, mas é que eu quero te falar, é por isso que eu ia falar mais uma coisa, para você chegar a essa conclusão. De especial que eu digo é porque nesse cartão aqui mostra a razão de você falar para a irmã imprimir pela conta dela e você não entregar para ela o cartão. Qual a diferença de você que está aqui no cartão, de você entregar para ela e ela vai lá e faz, e de ela tirar da conta dela e fazer? Está aqui no Nossa, cartão. não é aquilo ali o que foi quando foi do reimpresso? Não, não sei. Aqui, ó, Porque vai aparecer o o nome? nome. Aham, o nome dela. O que significa isso? Quem é Mesmo Cátia que é Andrade meu, para Filomena? não entendi, repete. Agora eu não ouvi. Quem é? Quem é Cátia Andrade? No caso eu, tá? Esse é Sim, o meu código, meu ID, né? Quem é Cátia Andrade para a Filomena? para a Filomena. É a procuradora dela. Exatamente. Eu tô Mas aí validando. eu fiquei numa dúvida. Então, se outra, eu compartilhei com o templo. Aí a outra pessoa, uma É, irmã foi lá e foi no templo, gerou, vai aparecer o nome dela e não o meu? Quando ela gera o no cartão, cartão, aparece o sim. dela? No cartão, sim. No cartão vai aparecer o nome dela, mas não significa que ela se Ah, transformou parente dela, né? sim, sim, sim. Mas a ordenança realizada vai aparecer na tua lista de realizadas e na lista dela. Aham. Ah, sim, Isso, isso significa que a Cátia Andrade é a salvadora no Monte Sião da Filomena. sim, Isso é é, um documento, sim. isso é uma Ah, eu acho que aí comprovação. e se cria um laço aí, né? Se cria um Exatamente, laço. exatamente. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, bem especial para mim, né? Na minha bênção patriarcal, fala o seguinte, que fala só sobre, nem preciso dizer que só fala sobre o trabalho de tempo e história da família, né? Mas fala lá uma parte bem assim, ó, dizendo que o Senhor estava me abençoando, a partir daquele momento, a realizar esse trabalho por toda a minha vida. E que se eu realizar o trabalho por toda a minha vida, que quando eu atravessar o outro lado do véu, todos eles me receberão, me agradecerão e me chamarão de Salvadora no Monte Sião. Então, essa é a importância de eu ter esse documento aqui, comprovando que eu fui a salvadora do Monte Sião. Eu e todos aqueles que foram envolvidos para encontrar essa pessoa, até o dia de eu imprimir e levar para o templo. Então, a Leide, por exemplo, a Leide compartilha com o templo o nome dela, ela também é salvadora no Monte Sião, porque ela pesquisou. E vai estar registrado no livro da vida dela, que é o sistema. Mas quem imprimiu o cartão e fez a ordenança também vai ter esse privilégio de ter registrado no livro da vida dela, no livro das boas obras dela, o trabalho de ser salvadora no Monte Sião daquela pessoa. Tudo tem que estar registrado. A gente não aprende isso, que no Evangelho tudo, o Senhor sempre pede que tudo seja registrado. E o que é registrado aqui pelo poder do sacerdócio é registrado lá no céu também. Então, eu preciso desse registro para validar o meu trabalho que eu estou realizando lá dentro do templo. Esse nome, a Filomena, pode ser que em algum momento o templo imprima lá.
e é uma pessoa desavisada, que não tem cartão de ordenança, chega lá para fazer uma investidura e vai lá e pega lá do templo, o papelzinho pequenininho, o nome da Filomena. Pode ser. Só que não vai ficar registrado no livro da vida dela, porque ela não gerou o cartão pela conta dela. E aí, como é que a gente vê, então, como é que a gente vê esse registro? A gente vê esse registro, vou acabar fechando aqui, peraí. A gente vê esse registro e, ó, a gente vem aqui em templo e a gente vem em realizada. Realizada. Esse aqui é o meu livro do meu trabalho de templo e história da família. São todas essas pessoas aqui. E aí, ó, eu até queria chamar a atenção para. Deixa eu ver aqui. Ó, acho que é aqui. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui? O Francisco Martins, a investidura do Francisco Martins foi feita hoje. Eu não fui para o templo hoje. Foi feita hoje no templo de Curitiba. Por quê? Porque ele estava compartilhado com o templo. E a pessoa que imprimiu lá, imprimiu o nome com o nome dela. Mas também apareceu nos realizados dela, mas também aparece comigo aqui. Olha que lindo. Esse aqui é meu livro da Isso é vida. perfeito. Eu tenho um testemunho que um dos livros que nós vamos apresentar no dia do julgamento vai ser esse. Esse registro é extremamente importante. Tá? Então, a gente precisa falar com os irmãos. Ó, irmão, você tem cartão? Não, olha, eu não tenho, irmão. Mas se você quiser, eu te ajudo a gerar cartão. E aí ajuda ele a puxar lá do Ordenanças Prontas. Tá bom? Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Deixa eu mudar aqui. E então, para finalizar, a gente já está terminando. E aí a gente falou aqui um pouco do selamento, né? Então, essa preparação aí de levar cartão, de levar registro de grupo familiar, essa preparação é importante até para facilitar o trabalho do escritório, tá? Tem gente que leva as crianças, né? Se você estiver levando seus filhos ao templo para participar de um selamento, por exemplo, eles ficam no centro infantil do templo até o momento de se reunir com a família na sala de selamento, que é depois do selamento que é feito do casal. Então, no selamento de família, primeiro é feito o selamento do casal e depois é feito, num segundo momento, é feito o selamento com os filhos. Então, os filhos não participam do selamento do casal, somente do selamento deles com os pais. Então, primeiro é feito o selamento do casal sem os filhos. Enquanto isso, com quem eles vão ficar? Eles precisam ficar, é claro que vai ter oficiantes para ajudar, mas eles precisam estar com quem eles conhecem, com alguma pessoa que eles já têm mais intimidade. As crianças vão receber roupas brancas para a cerimônia. Eles precisam vestir, vão ter que tirar a roupa dessas crianças e colocar a roupa do templo. E isso é extremamente desgastante para as crianças quando uma pessoa que não conhece elas faz isso. Após o selamento, os filhos vão voltar, então, para o centro infantil para esperar o casal. Você somente as crianças que vão participar de um selamento podem permanecer no centro infantil do templo. Se você é uma família que tem um enteado, por exemplo, e ele não recebeu autorização para se selar ao casal, ele não pode ir ao templo no dia do selamento, porque ele não vai participar do selamento, então ele não pode ficar nem no centro infantil junto com os irmãos dele. Tá bom? Então, é importantíssimo a gente entender isso. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás que a mãe não levou ninguém para ajudar com o filho. E o filho tinha vindo de um longo tratamento de saúde, que ele teve um câncer, e ele passou muito tempo no hospital, fazendo tratamento e tal, e ele tinha pavor de roupa branca, por conta desse tempo que ele passou no hospital. Aí ele estava só ele e nós. Ele não nos conhecia, não tinha confiança na gente. Ele ficou apavorado na hora de colocar roupa branca, porque ele pensou que ele ia ser hospitalizado de novo. Aí vocês imaginem como ele entrou na sala de selamento, extremamente nervoso. Ele gritava quando ele viu a mãe dele lá dentro do templo,
porque ele estava desesperado. Assim, foi assim de cortar o coração mesmo, né? Se ela tivesse levado alguém que fosse mais, que tivesse mais contato com ele, que fosse mais, né, da intimidade deles, talvez não teria acontecido isso. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente leva nossos filhos, para que eles não sofram. E aí, ele vai ter uma lembrança do selamento ruim, ao invés de ter uma lembrança boa, né? A gente cuida tanto das nossas lembranças e esquece da lembrança das crianças, né? Outra coisa, a gente já falou sobre isso, né? É preciso comprar um par de garment antes de entrar no templo. Então, você vai um dia antes ou 2, 3 horas antes do horário que foi solicitado para você estar lá, para você ir com tranquilidade no centro de distribuição, para ver tamanho, para ver tecido, para fazer o pagamento e etc. Tudo com tranquilidade. E sempre com o seu acompanhante, tá bom? Algumas pessoas preferem lavar o garment antes de usar, né, para ter certeza que depois da lavagem ele não vai ficar grande demais ou pequeno demais e etc. Então, você precisa ir um dia antes, para você poder lavar e chegar com ele lá no templo seco. E aí também você já vai ter mais ou menos a ideia de como ele vai ficar depois da lavagem, tá bom? As roupas do templo, quando você vai pela primeira vez, você pode pegar emprestado lá no templo, não tem problema. Mas, para as próximas visitas, a primeira presidência tem incentivado os membros a comprar e usar suas próprias roupas do templo. Em alguns templos, você consegue alugar ou até mesmo pegar emprestado. Lá, por exemplo, no templo que eu frequento, que é o Templo de Brasília, a gente pega a roupa sem pagar. Não, é empréstimo, não é aluguel, tá bom? Quando é aluguel, é um preço mínimo, tipo, é R$ 2, R$ 3. Você também precisa, se você não está indo pela primeira vez e não tem a roupa do templo, não conseguiu comprar o vestido ou a roupa completa do homem, você precisa se informar como que é feito o pagamento dessa roupa dentro do templo. Tem templos que não aceitam valor, não aceitam dinheiro em espécie, né? Alguns só cartão de débito, outros só cartão de crédito, você precisa estar preparado, tá bom? O bispo ou presidente do ramo pode fornecer informações relativas ao lugar onde essas roupas podem ser adquiridas. E aí você vai conversar com o seu líder para que tudo seja feito de forma tranquila dentro das suas possibilidades, tá bom? É claro que se você não tiver roupa, o templo vai emprestar, mas é sugerido que a gente tenha nossas próprias roupas, ok? Por fim, eu queria ler essa citação. Leide, você quer ler para nós? Posso ler sim. Nenhuma obra é proteção maior para esta igreja do que as ordenanças do templo e a pesquisa genealógica que a sustém. Nenhuma obra pode refinar mais espiritualmente, nada que façamos dá mais poder, nada requer um padrão mais elevado de retidão. Se aceitarmos a revelação referente ao trabalho de ordenanças do Senhor, se quisermos fazer nossos convênios sem reservas nem desculpas, o Senhor nos protegerá, receberemos inspiração suficiente para enfrentar os desafios da vida. Portanto, venham ao templo, venham e reivindiquem suas bênçãos. Esta é uma obra santa. Tá no manualzinho, tá? De preparação para o templo, o manual do aluno. Depois você pode ler com mais calma lá no aplicativo. Mas aqui fala, então, sobre a importância do trabalho que nós vamos realizar lá dentro, né? Por isso, a importância no cuidado do que você vai vestir, né? No chegar com antecedência, no cuidado que você vai ter ao preparar a documentação que você precisa apresentar lá, a forma como você vai se comportar. Lá dentro do templo, nós falamos sussurrando, não, desculpa, sussurrando, né? Uma coisa importante é que nós precisamos estar, e nós já até falamos sobre isso, precisamos estar preparados para o silêncio. Lá nós não conversamos uns com os outros dentro do templo, não é aconselhado que nós conversemos dentro do templo, né? É importante nós estarmos preparados para ficar em silêncio, né?
e prontos para receber a inspiração e a instrução que a gente foi buscar. Aí no finalzinho dessa citação fala: nós estamos indo para o templo para reivindicar nossas bênçãos. Só que a gente só pode ter direito de reivindicar alguma coisa se a gente estiver preparado para isso, se a gente estiver, de fato, pronto para receber. Aquela escritura que fala sobre dar pérolas aos porcos, cabe exatamente dentro disso aqui, desse ensinamento, né? O Senhor não vai nos dar bênçãos que a gente não está preparado para receber, porque seria dar pérolas aos porcos. Então, a gente precisa estar preparada para receber as bênçãos, preparado para segurar elas e usar elas da melhor forma possível. E nunca se esqueçam que tudo que nos é dado pelo Pai Celestial é para que nós possamos consagrar para a edificação do reino de Deus aqui na terra. Nunca se esqueçam disso. Os convênios que nós fazemos dentro do templo são convênios sagrados. O momento que nós vamos passar lá dentro é um momento sagrado. E nós precisamos estar vestidos e preparados para tal momento. Eu sei que essa igreja é verdadeira e sei que o templo é verdadeiramente a casa do Senhor. Sei que lá é solo sagrado. Se eu não tiver pronta para me descalçar e entrar em solo sagrado, eu não estou pronta para reivindicar aquilo que eu preciso para a minha vida. Eu preciso ir para lá preparada para aprender. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostaria de falar alguma coisa, Leide? Não, só, como sempre, maravilhoso e como sempre agregou muito mais conhecimento. E eu percebo que eu tenho bem pouquinho conhecimento, que eu preciso me esforçar, estudar mais, me concentrar mais, reter mais. Só agradecimentos mesmo. Eu acho que a gente vai aprender até o último suspiro, a gente vai aprender, né? E eu acho que ainda vai faltar. A gente Verdade. precisa aprender sempre. Eu sou grata por isso, porque eu adoro aprender. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente fazer oração. Ah, não,